É isso aí, pessoal. Mais um Café e Barba. Alan, Joel, juntos para mais um episódio, quarto episódio, tratarmos de um assunto. Afinal de contas, quem é o eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E você estava conversando aqui um pouquinho antes, a gente estava conversando um pouquinho antes, que inclusive já é um tema que tem sido pensado até para a nossa jornada teológica. Para conferência, para jornada teológica. Isso. Todo ano, no terceiro sábado de agosto, isso é fixo, a gente tem uma jornada teológica lá na Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial. E esse ano o tema vai ser exatamente em volta do eu. Quem sou eu? O que eu sou eu? Isso tem angustiado muitas pessoas, a gente vai tratar disso. Então, vamos ver o que sai. Mas já valeu aí a dica, já fica esperando que isso vai acontecer, se Deus quiser. Mas, Alan, antes da gente falar, eu não posso me furtar a dizer onde a gente está. A gente está aqui no Café com Aslan, fica aqui na rua Ubaldino do Amaral, número 80, no centro do Rio de Janeiro, bem pertinho, uma rua depois da Praça da Cruz Vermelha. Melhor café do Rio de Janeiro. Café com Aslan, você até toma o café numa xícara com o próprio Aslan. E num ambiente muito agradável para fazer uma leitura, para estudar, para trabalhar. Então a gente está aqui. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho, Alan, sobre isso? Sempre que eu olho para isso aqui, quem é o eu? Cara, eu lembro... Rivalidade, né? Lembra aquela novela antiga? Que Rei Sou Eu. Que Rei Sou Eu. Eu lembro. Hoje a gente está... Que velho sou eu, né? A gente está ficando velho. Conhece-te a ti mesmo. Uma ideia de Sócrates, né? As pessoas... Será que elas têm essa consciência do quão é importante essa pergunta? Quem de fato eu sou? O que eu represento? A gente tem um gancho aí, né? Com o último episódio, que foi sobre a identidade digital, né? Fake. E agora a gente começa a olhar para a realidade fazendo essa pergunta, né? O quanto nós nos conhecemos, ou deveríamos nos conhecer. Sócrates manda essa, né? Sim. É um imperativo, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas é engraçado que, e não vamos ainda entrar por esse lado mais de expressão de fé, mas é Calvino quem estabelece logo no comecinho das Institutas que a gente só consegue se conhecer Deus. E só consegue conhecer Deus se a gente se conhecer. Então, talvez, Alan, a gente esteja vivendo um tempo de tão profundo afastamento de Deus que as pessoas ainda não conseguem, exatamente por não perceberem isso, não conseguem também se conhecer exatamente porque não conhecem Deus. Mas eu acho que a gente fala isso agora e lá no final a gente volta para esse princípio mais de fé. Porque o que a gente está vendo hoje é que, de forma assim sistematizada, a gente já tem talvez aí uns 2.500, 2.600 anos pensando sobre isso. Os gregos começaram a pensar sobre isso, os romanos continuaram pensando, e depois na formação do Ocidente cristão isso continuou sendo pensado. Quando o Ocidente se forma como um Ocidente cristão, judaico-cristão, essa ansiedade diminui. O problema é que o Ocidente está deixando de ser judaico-cristão. A ansiedade vai aumentando novamente, porque a gente vai se esquecendo dos padrões que a gente tinha conseguido construir a partir do entendimento de Deus e da sua base, né? Sim. Nessa ideia de quem eu sou, surge a construção, né? E a gente vê esses desdobramentos. Por exemplo, quando uma pessoa vai se apresentar, não é? Então a pessoa chega e diz, olha, eu sou fulano de tal, né? Dá o nome, eu me formei nisso, trabalho naquilo, faço aquilo outro, alcancei tal situação financeira, né? Aí tem aquele mais abastado que já atingi meu segundo milhão e por aí vai, né? Ou seja, um eu não a partir de fato de algo existencial, do que ele é, né? Mais do que ele faz, do que ele promove. Eu me lembro de conversar isso uma vez em discipulado, né, com uma família.
E eu fiz até eu fiz isso como uma dinâmica ali, né? Eu perguntei, se apresenta pra mim. E a pessoa falou e coisa e tal. E aí eu falei, beleza. Então você trabalha nisso. Se você perder esse emprego amanhã. Porque a pessoa falou, olha, eu sou filho de fulano, ciclano, trabalho nisso, né? Passei nesse concurso, faço isso. E falou mais alguma coisa. Ah, e tenho tal carro. Só se apresentou assim. Aí eu falei, então, se você perder o emprego, se você perder a família e esse carro, o que sobra? Não sobrava nada, né? Não sobra nada. Porque eu queria... a ideia ali, né, era trazer essa referência, de fato, de como você se enxerga, né, como um ser. E como deveria ser. Enfim, foi o início de uma desconstrução ali. Mas é isso. Para a gente dar prosseguimento no papo, né? Sem me adiantar muito. A vontade é de ir logo lá para frente para as possíveis respostas, né? Mas as pessoas, elas constroem esse eu, essa identidade a partir de realizações. O que pode ser muito frustrante. A gente tem algumas fases na vida em que a gente tem mesmo dificuldades naturais de se compreender. Talvez a mais emblemática seja a adolescência, né? O sujeito, ele sai da infância de total dependência da família, né, para tudo, orientação em tudo, dependência para tudo. E ele agora começa a pensar que ele vai se tornar adulto. Então ele está ali numa fase de transição. E isso gera aquela crise, né? Quem sou eu? Né? Quem sou eu e o que eu vou ser? Né? Ele está no meio do caminho. E durante muito tempo, a grande preocupação era tentar apresentar possibilidades profissionais, propósitos a serem alcançados, a vocação, a própria fé. E a coisa foi se tornando tão rarefeita, assim, em termos ontológicos, que hoje as pessoas tentam resolver o problema dessa crise de identidade nessa fase da construção do ser humano, apresentando soluções que vêm de fora para dentro. Então, não, talvez o seu problema seja na sexualidade. Olha só como é que migrou a coisa. E o que nós temos visto é que as pessoas não resolvem o dilema da sua vida nem pelo método antigo, profissão, vocação, tal, e nem pelo método novo. Você vai resolver a sua sexualidade. Porque não é isso que aflige as pessoas. Né? O adolescente, ele está numa fase de transição. Inclusive, a crise identitária dele é por causa disso. Ele está resolvendo como é que ele vai fazer dali para frente. E nós, pais e adultos, deveríamos nos preocupar em auxiliá-los a verem esse caminho. Mas o fato é que eles se tornam adultos depois e adultos em crise permanente. E essa pergunta, quem é o eu ou quem sou eu, ela vai passar o resto da vida se fazendo, porque ela simplesmente não teve apoio, não teve encaminhamento para resolver aquilo. Sim. Dentro do exemplo que eu dei, né, da família, essas foram as conclusões que a gente foi chegando. Que se não houver uma base muito clara, muito firme, porque esse eu é algo que te define, que não é definido pelo que está no seu entorno. Né? Que você diz, eu sou esta pessoa. E isso vai criando problemas, vai criando dúvidas. Eu estou olhando aqui para o nosso roteiro, nosso papel aqui. Essa frase é interessante, né? O eu não é autônomo nem autossuficiente, mas com quem nos relacionamos e como nos relacionamos é que vai definir esse eu. E aí, se a gente pega esse pressuposto, com o que se relaciona hoje em dia? O que atrai e constrói as pessoas hoje em dia? Parece que a gente fica voltando em temas antigos, né? Em temas antigos. Porque eles são conectados, né? Você lembrou aqui do que a gente anotou? Sim. Essa ideia de autonomia é uma coisa que persegue o ser humano, né? E a gente não está falando do autônomo profissional, né? O advogado, o médico, né? Não é isso que a gente está falando. Mas é o sentido semântico da autonomia. Autós nomos, né? Do grego é a lei própria, a própria lei. Ou seja, eu me governo, eu sou autônomo.
nesse sentido filosófico da palavra, isso encaminha realmente o ser humano a uma sensação de autossuficiência. Por isso que a gente colocou aqui, né? O eu não pode ser, ele não tem como ser autônomo e nem autossuficiente, simplesmente porque ele é incompleto. Ele não tem capacidade própria para se autogerir por completo. Ele precisa de alguém para governá-lo. A gente vai saber depois, claro, como cristãos, que esse alguém é o próprio Deus. Mas a nossa ideia é sempre a gente deixar Deus de lado e querer se autogovernar. E daí que vem um monte de problema. Vem essa ideia do eu soberano, eu me basto, eu me amo, eu sou bom, e eu sou eu. Então, eu sou mais do que os outros. Sim. Eu piso, eu me dou bem, sempre sou eu, né? Surge aí uma egolatria, né? Aquela adoração pelo... O hedonismo, o que é o hedonismo da hipermodernidade? Senão uma tentativa de ter uma vida de prazeres, custe isso o que custar. Porque eu mereço ter prazer, e seja lá o prazer que for, né? Desde que eu me contente com isso. Então é o eu, esse eu deformado, que é o que a gente está vendo aí. Sim. Né? Parece conversa de velho, né? Eu que a gente tá... Mas não é desde que a unidade caiu, que isso é assim. Que carrega o peso de manter a própria existência. Sim. Né? Porque, bom, se eu sou... Me falta aqui o termo correto usado, mas aí você vai ajudar. Mas se eu sou o centro, o pilar de todas as coisas, né? Logo, eu defino todos os outros para fora de mim, eu defino os valores, eu defino tudo. O grande problema é que nós somos limitados como seres humanos. E tentamos nos definir e definir tudo ao nosso redor. E a gente não consegue sustentar. Você falou sobre... Em algum momento aí me deu esse insight aqui, essa lembrança da queda humana, Gênesis 3, não é? Conhecedores do bem e do mal. Ou seja, qual é a proposta do maligno para a humanidade que a humanidade topou? É o seguinte: sejam senhores de si. Tomem suas próprias decisões. Tomem suas próprias decisões. Se você se outorga o poder de tomar as decisões e definir bem e mal, certo e errado, mas você é limitado ao tempo e ao espaço geográfico, como que tu rege o universo? Você fica maluco. Você enlouquece. Foi bom você ter lembrado isso, porque as pessoas têm uma dificuldade em entender que história é essa de conhecedor do bem e do mal. E isso aí nada mais é do que tornar-se o elemento decisório. Decisor, né? Não sei se seria essa a palavra, ou decisório mesmo, mas é o sujeito que vai tomar suas próprias decisões. Ou seja, o homem diz: eu não quero que Deus resolva nada na minha vida, eu quero... Que aí a gente volta para o termo autonomia, a gente voltou para ele. Eu quero ser o meu próprio regente. E isso é verdade. Quando a gente avança na história, isso aí, rapaz, é o tempo todo, né? O tempo todo. Comecinho de Gênesis já tem histórias assim, a Torre de Babel é isso. Sujeitos trazendo para si o louvor que era devido a Deus, filhos de sacerdotes, reis, um monte de gente, inclusive dentro do povo de Deus, entrando por essa esparrela. Quando a gente chega no século XVI, saindo da Idade Média, entrando na Idade Moderna, o tempo da Reforma, comecinho do século XVI, a gente vai ter um movimento que vai tomar o Ocidente, que é o humanismo. Ele vai ter duas vertentes. Uma era cristocêntrica, e foi o que a Reforma adotou, e outra era antropocêntrica, que foi o que ficou mais famoso. Que depois vai parar na Revolução Francesa. Aquilo ali é o exemplo, é o ápice do humanismo antropocêntrico. Depois vem o iluminismo, e no pós-iluminismo vem esse reconhecimento de que o homem está esfacelado. Quem é o eu? É uma pergunta que perde a resposta. Não tem mais. Aí a gente está exatamente nesse ponto aí. Ou seja, aí, episódio 3, que a gente já falou, o sujeito vai se agarrar nos avatares, nos perfis, na mídia social, para tentar ser um eu plausível. Vai se espelhar. Exato. É interessante isso, né?
me veio essa ideia, o se espelhar. Esse buscar ser a imagem e semelhança de alguém, sempre uma necessidade humana de buscar firmeza para fora de si. Porque ele se conhece. No fim, o ser humano se conhece. Sabe que é frágil. E aí, parafraseando o texto bíblico, sabe que é pó. Uhum. No fim, ele sabe. Mas ele vai buscar agora imagem e semelhança, esse espelhamento nesses eus que, de alguma maneira, alimentam uma... Eu queria ser igual a ele. Né? Eu queria ser assim, eu queria falar assim, eu queria ter essa coragem de me expressar, ou queria falar bonito, né? Uhum. Me expressar dessa maneira e tal. Mas cada vez mais... A imitação, né? A imitação. Ao invés de ser a imitação de Cristo, como Sim. Tomás de Kempis, agora Sim. é a imitação do outro. Do outro. Que também... E o outro também não sabe quem é. Ele não sabe quem é também. Você imita um personagem que também é um personagem simples. Ele não sabe também a que veio, né? É engraçado que isso aí você estava falando do espelhamento. Eu estava pensando aqui, parece que isso sempre aconteceu, né, no meio da nossa raça humana, porque, inclusive dentro do ambiente que a gente chama de evangélico, né? Uhum. Tem alguns lugares que todo mundo imita o líder, né? O cara fala com a mão torta, fala com a boca torta, fala com a cara torta, Sim. usa roupa igual, fala a mesma coisa, do mesmo trejeito. Uhum. Isso nada mais é do que isso aí que você falou, do espelhamento, só que ao invés de ser na mídia social, é numa coisa mais visível, mais concreta, né? Uhum. Sempre, parece que isso sempre aconteceu. E a gente tem aquela verborragia que aparece de vez em quando, seja você mesmo, né? Aí você se descobre. A solução do seu problema está dentro de você. Sim. Né? E começam essas frases de efeito que o sujeito olha, é verdade, eu vou olhar para dentro de mim porque lá está a resposta. Não tem resposta nenhuma, está todo arrebentado. Me lembrou um episódio de Monk, detetive eu lembro, diferente. Eu acompanhei a série toda. Que, aliás, não esquece do Monk, não. Rapaz, lançaram um filme, um longa, agora há pouco tempo, como se fosse um último episódio. É mesmo? Pós-série. Eu não sabia. Que decepção. Outro muito ator? ruim. Não, era o mesmo ator, mas um filme horroroso. Tá? Mas depois da minha antipropaganda, prossegue aí falando do Monk. Não, mas é um episódio, um cortezinho, né? Bem engraçado. Que tá ele diante lá do psicólogo, psiquiatra dele, não sei. Era o psiquiatra dele. Né? E o terapeuta, olha, eu sei qual é o seu problema, mas está dentro de você. E você vai descobrir. Uma coisa assim que ele fala. Uhum. E é o Monk para... Doutor, peraí. O senhor sabe qual é o meu problema? Sei. E eu estou te pagando para saber qual é o meu problema. Sim. O senhor não vai me dizer. Não. Você tem que descobrir, né? Você tem que descobrir, porque está dentro de você e você vai descobrir. No final é isso. Essa inconsistência de, afinal de contas, quem é você e que essa resposta ou as respostas da vida estão dentro de você. E a própria pessoa perdeu a referência de quem ela é. E se a resposta está dentro dela, está perdida. Está lascado. Porque está sempre no outro a resposta. E vamos ser honestos, o outro é tão esvaziado quanto eu. Sim. Então como é que eu vou buscar no outro a resposta para o meu vazio? Ou o fim da interrogação sobre quem eu sou, se o outro também não sabe quem é? Uhum. Não tem como. O nosso parâmetro nunca pode ser na horizontal, porque a gente vai dar de cara com outra pessoa que enfrenta as mesmas limitações, os mesmos problemas que a gente. Né? Pode ter outro nome, mas é o mesmo problema existencial. Joel, dentro então da perspectiva bíblica, quem sou eu? Bom, a gente é um pobre perdido pecador, né? A gente começa a história por aí. A gente gosta de trabalhar com aqueles 4 momentos da história da redenção, né? A criação, a queda, a redenção e a consumação. A consumação é algo que a gente ainda não viveu, ainda está lá na frente. Mas a gente vai até a redenção nessa vida aqui, né? A gente começa sendo exatamente isso, um pobre e miserável pecador.
E se a gente reconhecer isso, é muito ruim, humanamente falando, a gente reconhecer o que é, né? Porque, humanamente falando, sem o amparo de Deus, a gente vai entrar em parafuso, né? Eu sou um pobre miserável, porque a gente quer ser o próprio rei da sua vida, o autônomo, o soberano, e a gente começa a descobrir que não é nada disso. Você imagina a miséria da vida desses 8 bilhões de habitantes, né? Tirando aí desse bolo aí quem é de fato filho de Deus, a miséria desse povo todo que não sabe de onde veio nem para onde vai. É um cara perdido no meio da escuridão, né? Da escuridão existencial, a escuridão da vida. Quando a gente olha para a Escritura, a gente vê que é isso, o ser humano é isso. Alguém que tem um eu distante do Deus Criador, e por isso é um eu sem sentido. É um eu perdido. Aí, em muitas civilizações, em muitas culturas, naturalmente as pessoas foram construindo elementos de espiritualidade, tentando também agradar a sua divindade, para que com isso o eu tivesse um ambiente melhor, mais amigável, né? Amigável, uma vida melhor. Alguns foram por um caminho até ética ou esteticamente razoável, muita paz, muita contemplação, muita natureza, tal, mas isso nunca vai resolver o ser humano, né? Porque o que afeta o ser humano não é o que está fora, é o que está dentro. E a ausência da possibilidade dessa reversão cria um caos interior. E a fé cristã é a única que prega que a resolução não está dentro. O problema está dentro, a resolução não. A resolução vem de fora. E a resolução é maior do que o nosso problema. Então é como se fosse um copo d'água, né? Você vai enchendo e a resolução expulsa o que era velho. O velho homem sai, o velho eu desaparece. E o novo eu, a nova criatura, aparece. Então a ideia cristã é essa, é uma conversão de tal maneira que um eu quebrado, esfacelado, autônomo, querendo ser soberano, querendo mandar na própria vida e até na vida dos outros, ele, de repente, a ficha cai e ele vai dizer, não, o eu que vale não é o meu eu, é o eu do Senhor. E ele vai dominar sobre o meu, aí ele transforma o meu eu. É mais ou menos por aí. Eu ouvi essa semana passada, não conheço o sujeito, né, mas uma fala assim eu achei interessante, apareceu ali na timeline ali, alguém perguntando para ele assim, fulano, por que se afirma que o Deus cristão é o único, é o verdadeiro, é o real? Ele já ouviu tanta resposta para isso, né? Ele deu uma resposta que eu não esperava, eu falei, caramba, legal isso. A resposta dele foi o seguinte, porque é o único que você odeia. Ele é real porque ele é o único que você odeia. E você odeia exatamente porque você sabe que se ele estiver certo e você errado, você está perdido. Você odeia porque a proposta dele para você é o autoabandono, né? E aí, quer dizer, é o abandono desse eu fragmentado, desse eu orgulhoso, arrogante, desses eus fakes que tentam se autopromover, mas que o tempo todo também, ao mesmo tempo, estão tentando sublimar uma realidade. Qual é a realidade? Eu não estou bem. Né? Eu não estou bem. Eu preciso de algo para além de mim mesmo, para fora de mim mesmo. É engraçado que quando a gente olha para a Escritura, para a história da redenção, a gente vai ver alguns eus, né? O primeiro eu que a gente vê é o eu, nosso, humano, né? Falando de nós. É o eu que Deus resolve criar. Ele resolveu soberanamente. Ele não tinha que criar a gente. Ele nos criou porque quis nos criar. Né? O decreto dele é soberano, é livre, enfim, ele fez isso porque quis. E ele cria o primeiro eu, que é descrito lá em Gênesis 1, 2. Mas aí chega a Gênesis 3, aparece outro eu. É o eu que se distancia de Deus. Que aí vem a queda, né? É o eu caído. E quando ele cai, ele perde a verdadeira identidade em função do pecado, né? Da queda. Ou seja, quando Deus cria o primeiro eu,
que era o homem sem pecado, ele era um eu. Quando ele cai, ele se torna outro eu, que é o eu do homem que a gente chama natural, né? O ser humano natural. A reversão disso só é possível se a gente voltar a ser o primeiro eu. E a gente só consegue voltar a ser o primeiro eu pela redenção. Isso acontece somente em Cristo. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Então é engraçado, né? Que é como se fosse uma bacia, né? A gente está lá em cima, um eu junto de Deus. Aí vem o pecado, a gente vai parar lá no fundo. Aí aparece Cristo, a gente consegue subir de novo para se apresentar com outro eu. Ou seja, era uma identidade sem comprometimento de pecado. Aí a gente tem uma identidade arrasada, que é totalmente humana, sem Deus. E aí a gente consegue se reconciliar com Deus através de Cristo. E a nossa identidade, para isso, não tem mais como ser humana apenas. Tem que ser a identidade em Cristo. A gente tem que se parecer com Cristo. Tem que ter o perfume dele, tem que se parecer com ele. E aí a gente volta, sobe essa bacia de novo. Isso é muito curioso. Na perspectiva da redenção, é assim que acontece. Quando a gente olha para a redenção, essa proposta de olhar para Jesus, que é o Senhor, né? Deus que se fez carne, e aprender nele quem nós somos. Então, um eu que se entrega. Um eu que se importa mais agora com o outro do que consigo próprio. E nisso ele é feito mais humano. Eu vou lembrar agora, infelizmente, quem foi que falou sobre esse tema, esse assunto, fazendo uma referência ao casamento. Bom, não vou lembrar agora, infelizmente, mas a ideia é que Deus promove o casamento, um homem e uma mulher, de fato, é macho e fêmea, casamento, e nesse processo do casamento, o casamento, ele também, depois da queda, tem o objetivo de nos humanizar. Né? Nós vamos nos tornando cada vez mais humanos, aprendendo de Cristo, que é esse comparativo, né? Cristo e a noiva, né? Cristo e a igreja. Efésios 5. Efésios 5. E aí nós vamos nos humanizando na medida em que vamos nos entregando para que o outro viva. Né? E eu me lembro de quem falou isso, disse o seguinte: o casamento, ele é o casamento é a graduação. Seria a graduação, o bacharelado, né? Os filhos são a pós-graduação. É onde você vai aprendendo cada vez mais a morrer, a matar, né? Mortificar esse eu, para que os outros ao seu redor vivam bem. Legal. Isso é muito bom. Bom, dentro dessa história toda, nós vivemos uma espécie de paradoxo dentro da nossa realidade cristã, né? Porque o mundo diz o seguinte, cara, se a farinha é pouca, meu pirão vem primeiro, né? Primeiro eu, segundo eu, se sobrar mais para mim. E eu me lembro que eu era criança, meu pai, que tinha origem no interior, na roça, ele sempre falava isso, né? Para alguma coisa que tinha pouca, se a farinha é pouca, meu pirão é primeiro. E a gente é instruído pela vida, pelo mundo dessa forma, né? Eu. O outro nada. Um radicalismo, né, para a gente se autodefender. Mas é engraçado que olha só o que é que Jesus fala. Isso está lá em Mateus 16, 25, 24 e 25. Se alguém quer vir após mim, é Jesus falando. Negue a si mesmo. Não é exalte a si mesmo, não. É negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem quer perder a vida por minha causa, esse a achará. Gente, isso aqui é o inverso. É o contrário. Se a gente falar isso aqui para uma pessoa e essa pessoa não for amaciada pelo Espírito Santo quando ouvir isso aqui, ela vai dizer que isso aqui é troço de doido. Porque como é que é o contrário, né? E isso aqui é o caminho inverso do que as pessoas costumam fazer. Ou seja, se nós temos uma crise em saber qual é o verdadeiro eu,
a resposta vem na entrega e não na imposição. Eu entrego o meu eu para Cristo. Aí eu tenho a resposta de que eu sou eu. Mas enquanto eu nego a entrega do meu eu a Cristo, eu estou impondo que o meu eu seja outra coisa. Aí eu não tenho eu. É curioso. Sim, sim. No próprio processo do que aí nós cristãos chamamos de santificação, né? Esse eu, ele, vamos dizer, é morto em Cristo, né? Talvez já, mas ainda não, né? Algo concreto, mas que entra num processo, me lembrou uma canção do Stênio. Qual? Calendário. Sei. Calendário. Que ele vai dizer que uma rainha altiva que se assenta no trono do coração, o meu eu, o meu ego, diante de Jesus, precisa se levantar e ele se assenta nesse trono e ela se prostra a ele, né? Mas ainda assim, de vez em quando, parece que essa rainha, esse eu, quer o trono de volta, né? E aí é o processo da santificação. Quer dizer, o tempo inteiro sendo conduzido pelo próprio Deus nessa mortificação constante de que eu diminuo, Cristo cresce. E eu sou mais pleno nisso. Sou mais satisfeito nisso. Cada vez que eu me percebo agindo mais como Jesus do que como eu gostaria de agir naquela situação, mais satisfeito com Deus eu fico. A fé cristã promove. Isso é milagre. E só a fé cristã promove isso. E só a fé cristã promove isso. Todas as outras propostas vão apresentar técnicas, de propostas religiosas a propostas pseudo. Eu vou falar de coisa boa. Por exemplo, os Alcoólicos Anônimos. É uma instituição que ajuda milhares de pessoas. Mas o sujeito continua dizendo, eu sou um viciado que está há tanto tempo sem consumir álcool, no caso, né? Do AA. Mas ele reconhece, eu sou um viciado. Por que isso? Porque são pessoas excelentes que fazem um papel social fantástico, mas que, pela limitação do ser humano, não conseguem transformar a vontade, por exemplo, da pessoa. Trabalham limitando a vontade para ela se segurar. E uma ajuda a outra. É um negócio fantástico. Mas só o cristianismo é capaz de dizer assim, você era e agora não é mais. Você mudou. Mudou, assim, foi transformado. Né? Ou seja, é outra coisa. Você era isso e agora é aquilo. O eu que você apresentava era um e agora o eu é outro. Só o cristianismo faz isso. Você pode dizer não. Você pode dizer. Você foi liberto para... Você foi livre. Se tornou livre. Se tornou livre para dizer não. Enquanto isso, Alan, o que a gente vê aí no nosso entorno é que as pessoas, por não conhecerem esse modelo, ou por recusarem esse modelo, né, que é muito comum isso acontecer, as pessoas vivem num processo de vitimização, de procura por uma hiperidentidade. Uma das coisas, e aí talvez seja assunto para um outro bate-papo, mas as pessoas, por exemplo, todo mundo hoje tem que ter um diagnóstico de alguma coisa. O que é o diagnóstico? Vai entrar nesse tema? Vamos, outro dia, né? Tem que anotar aqui, senão a gente esquece. Porque esse aí rende... Esse vai render rende hater. Pois é. Esse aí vai dar hater pra gente. Mas... Vamos usar o sistema contra o sistema, né? O sistema. Vai lá. O que acontece? O cara tem que ter uma identidade promovida porque ele não sabe qual é o eu dele. Então, ou ele se vitimiza, e aí você tem as ideologias. Isso aí tenta mostrar quem é você, ou seja, pelas ideologias, e aí vem a ideologia sociopolítica e vem a ideologia da natureza humana. Vamos chamar assim, eu não sei se é o nome técnico. Mas põe aí, ideologias que depois a gente lembra. Então, as ideologias vão dizer quem você é também. Sejam da natureza humana, que aí vem de sexualidade, isso tudo, seja na ordem econômico-financeira. Porque, por exemplo, a depender da ideologia que o sujeito abraça, ele vale mais como indivíduo, ele vale menos como indivíduo.
Isso vem no bojo da ideologia. Então a gente já tem um desdobramento aí. Mas olha só, hoje a pessoa se vitimiza porque ela não sabe quem é, ela está arrebentada, ela não sabe qual é o eu dela. Ou ela vai para uma hiperidentidade. Ela diz assim, cara, eu sou aquele suprassumo ali. Vazio. Ela não tem base para aferir isso, não tem onde se apoiar nisso, mas ela constrói. Aí vem de novo os avatares, os tais momentos, né, de promoção, aquilo que ela quer ser e ela projeta, o espelhamento aí que você falou. E aí a gente entra por essa questão, que é a pessoa se torna uma idólatra do reconhecimento. Uma necessidade de reconhecimento pelo sucesso, estética, títulos. Exatamente. Replicando o que aconteceu de novo em Gênesis 3, né? A proposta ali no texto bíblico da serpente, como se fosse assim: Deus chega para a humanidade e diz, tá vendo esse jardim? Existem 99 árvores frutíferas. Podem se esbaldar, é de vocês. 99 árvores frutíferas. E vem a serpente, o próprio maligno, e diz, olha, Deus não te deu aquela, uma, né? E a humanidade cede a isso. E até hoje, o ser humano vive em função da falta. Vive em função do que lhe falta. E não grato pelo que Deus deu. Né? Ele inverte isso. Inverte. E aí, quer dizer, nessa busca pela falta, vem essa necessidade do reconhecimento e de uma construção que cria isso, né? É verdade. Cria isso. É legal. Falta sucesso, falta tudo, né? Estética, falta tudo. Tudo. O homem está insatisfeito. É um eu que nunca vai ficar satisfeito. Por quê? A programação dele, né? Foi reconfigurada a partir do pecado pela falta. Então eu vou fazer tudo agora para tentar suprir essa falta. Construindo um falso ser também, para tentar suprir essa falta. Eu estava lembrando aqui sobre essa sua fala, estava me lembrando aqui de Filipenses 4. Que o antídoto bíblico para tudo isso é o contentamento. Sim. É a gratidão e o contentamento. Eu estou feliz com o que Deus me deu. Sim. Sei estar satisfeito com pouco, sei estar satisfeito com muito. Apóstolo Paulo falando. E isso tem que preencher a nossa vida, né? Bom, e aí fechando aqui, Alan, vamos lá. Como é que a gente descobre quem realmente nós somos? Eu acho que começa pela relação com Deus, né? A relação com Deus. Me lembrou aqui uma fala de um rabino. De novo, não vou lembrar nome. Mas essa é a vantagem desse nosso podcast. É que a gente não está aqui para resolver tudo. Para dar nomes acadêmicos, nem coisa parecida, né? Mas para bater papo. Mas um rabino, ele comentando lá os 10 mandamentos e coisa e tal. E aí quando ele comenta sobre guardar um dia para o Senhor, né? Que é o mandamento que fala de relacionamento com Deus. De um relacionamento exclusivo, né? E ele disse, sabe o que significa isso? Que durante 6 dias você cuida da sua existência. Vai cuidar da sua vida, né? Vai cuidar da sua vida. Mas que você tem um dia que tu deixa a sua existência em paz. Porque é Deus que te mantém. Você se dedica a Ele, porque na verdade é Ele que mantém todos os dias. E aí, como gratidão e reconhecimento e tudo mais, né? Você se dedica a uma relação com Ele. Oração, leitura da palavra, vida em comunhão, pertencimento a comunidades saudáveis. E a grande questão, engraçado que tem a ver com o que a gente falou no episódio anterior, a grande questão é quem Deus diz que você é. Sim. Essa é a grande questão que fica aí para o nosso pensamento, para a maturação na nossa cabeça, né? Sim. Porque a nossa pergunta vai ser, quem é o eu? Quem sou eu? Mas a gente não deve fazer essa pergunta para a gente deve fazer essa pergunta para Deus. Sim. Senhor, quem é o meu eu? Quem sou eu, né? E o quanto esse eu me satisfaz.
o antigo eu, o eu fragmentado, ele realmente te satisfaz ou te leva a um ciclo constante de reinvenção, porque nunca está pleno, né? Aham. Ou se um eu proposto pelo Criador não seria, a partir de Cristo, né? De verdade, esse eu que te satisfaz, que te deixa em paz. Te deixa em paz com Deus. É isso. Chegamos ao final do 4º episódio do nosso Café e Barba. Muito obrigado a você que ficou com a gente. Até o próximo episódio, de número 5, se Deus quiser. Um abraço, Alan. Um abraço para todos e acho que vale a pena uma lembrança final, né? Eu estou em Nova Iguaçu, plantando a Igreja Presbiteriana Esperança, em parceria com algumas igrejas, dentre elas a Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial. É isso aí, onde eu estou, aqui no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Se você estiver perto de um desses 2 lugares, vai lá conhecer a gente. É isso. Valeu, um abração. Abraço.